Nosso tema anual é o convite ao discipulado. E nesses domingos que se seguem, já passaram e que se seguirão, nós estaremos estudando uma das características do discípulo de Jesus. Uma das demandas do discipulado. Seguir a Jesus significa viver em santidade. Seguir a Jesus requer vida de santidade. Esse é o desafio que nós nos deparamos como discípulos do Senhor Jesus. Ninguém há que, querendo seguir a Cristo, pode abrir mão, pode prescindir do chamado ao discipulado. Aliás, do chamado à santidade. É uma exigência, é uma demanda indispensável. E nós vamos hoje, a partir do texto de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21, nós vamos estar meditando sobre o que significa viver em santidade. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13 ao versículo 21. Vamos ouvir a leitura. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Sem dúvida nenhuma, esse tema da santificação, de viver em santidade, ele está sujeito a muitas distorções. E na nossa língua, na nossa cultura, nós temos frequentemente usado muitos termos, e o uso desses termos no nosso cotidiano faz com que muitas vezes a gente não perceba a distorção, o sentido, o significado de viver em santidade. Por exemplo, quem é que já não ouviu essa expressão, né? Esse é um santo do pau oco, ou seja, é um hipócrita, alguém que só tem aparência, mas não tem consistência, não tem verdade. Ou a expressão, fulano é um santarrão, quando você quer ironizar uma pessoa que tem pretensões de ser melhor, mais correta, mais santa, mais justa, mais honesta do que outro. Ou às vezes a gente usa a expressão, eu não sou santo, para nos desculpar dos nossos erros, das nossas falhas, quando nós perdemos as estribeiras e quando às vezes nós exageramos. Ou a gente
diz para as pessoas, quando elas estão com alguma pretensão, a gente diz para elas: não dê uma de santinho ou de santinha, você não é tudo isso que você está parecendo. Tudo isso reflete uma distorção da nossa cultura, da nossa compreensão a respeito do que seja a vida em santidade. Por isso nós precisamos desfazer alguns equívocos, e nada mais importante do que a Bíblia, para nos ajudar a desfazer os equívocos que nós temos a respeito desse tema. O primeiro deles é que o significado bíblico da palavra em hebraico kadosh, ou em grego hagios, quer dizer santo, significa separado. Separado, o sentido de separar, o sentido de diferente. Existe uma conotação nesta palavra, no sentido de cortar, algo que foi cortado, separado, e que tem um uso, uma finalidade exclusiva. Portanto, biblicamente, a palavra santo significa separado. Não é perfeito moralmente, não é uma pessoa sem pecado, não é uma pessoa que não tenha nenhum defeito. Pelo contrário, santo significa alguém que foi separado, que é diferente do uso comum, do uso ordinário, e que tem uma finalidade exclusiva. Por isso que no Antigo Testamento o templo era santo. Por que o templo era santo? Porque o templo era separado só para a reunião do povo de Deus. Ele não tinha outra finalidade. Os objetos de culto lá do altar, as vestes sacerdotais, o próprio sacerdote, os dízimos eram santos. Por quê? Porque eles só podiam ser usados dentro daquela finalidade, dentro daquele objetivo, daquela especificidade para o qual foi feito, foi construído. Então, nesse sentido, essas coisas eram santas, não porque tivesse um poder em si sobrenatural, extraordinário, diferente. E, por consequência, o povo de Deus era santo. Santo por quê? Porque era propriedade exclusiva de Deus, separado, diferente dos demais povos. Esse é o sentido bíblico que nós encontramos, e nunca podemos deixar de esquecer esses significados quando nós falamos da palavra santo. E o propósito de Deus com relação ao seu povo é que nós sejamos um povo santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Este é o propósito de Deus para o seu povo, para aqueles que seguem ao Senhor Jesus. Por isso mesmo, nós percebemos então que há um sentido, há um propósito da santificação. Ou seja, Deus não está querendo transformar a igreja num clube de pessoas perfeitas. A igreja, o objetivo de Deus não é fazer da igreja um clube de pessoas moralmente inatacáveis. Não é este o propósito de Deus, mas é que este povo de Deus viva como tal, haja como tal, comporte-se como tal, de tal maneira que possa refletir o caráter de Cristo. Se nós seguimos a Cristo, nós temos que refletir o caráter de Cristo. Se nós andamos com Jesus, se nós o seguimos, se nós assumimos, confessamos, dizemos, proclamamos que seguimos a Cristo, significa que nós devemos refletir nas nossas vidas as marcas do caráter de Cristo. Ou seja,
nós devemos reproduzir o caráter de Cristo. É como um espelho. Quando você, por exemplo, você toma banho no inverno, que você liga o chuveiro na água quente, o espelho do seu banheiro fica todo embaçado. Você não se enxerga. Para você se enxergar, você precisa passar um pano seco para que você possa ver a sua imagem refletida com perfeição. Este é o propósito de Deus, que nós reflitamos a nossa vida como um espelho, reflitamos a presença de Cristo, o caráter de Cristo, as atitudes de Cristo, o estilo de vida de Jesus. E nós precisamos ser esse espelho, no qual as pessoas, olhando para nós, elas possam discernir os sinais da presença de Cristo em nossas vidas. Isto é santificação. Quanto mais Cristo se torna visível em nós, quanto mais Cristo se torna presente, manifesto, quanto mais a nossa vida é transparente de tal maneira que Cristo possa ser visto em nós, isto é santificação. Significa que estamos vivendo de acordo com a nossa vocação, com o nosso objetivo. O apóstolo Paulo usa também outra expressão, é Cristo ser formado em nós. Cristo ser moldado em nós. Na carta aos Gálatas, ele diz que eu sofro dores de parto, intensas dores, até que Cristo seja formado em vocês. De tal maneira que as pessoas olhando possam ver muito mais de Cristo do que de você mesmo. Ou seja, na tua vida, no teu jeito de ser, onde você vive, onde você trabalha, com quem você se relaciona, as pessoas possam discernir que você traz algo de extraordinário, cuja explicação, cujo segredo é a presença de Cristo. Um antigo pai da igreja, Inácio de Antioquia, que viveu no 2º século, ele disse que Jesus, ele se tornou o que nós somos, para que um dia pudéssemos ser como Ele é. Ele desceu a fim de nos elevar. Ele se tornou como nós somos, para que pudéssemos crescer, amadurecer e deixar que Cristo seja formado em nós. Este é o propósito de Deus, o propósito da santificação. Por isso mesmo, esta transformação, esse processo que Inácio e outros pais da igreja chamavam de deificação, ou seja, o ser humano vai sendo moldado e vai sendo restaurada a verdadeira imagem e semelhança. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Contudo, o pecado, ele borrou essa imagem. Ele ofuscou essa imagem, ele bloqueou esta imagem. É como uma moeda. Uma moeda, ela tem uma efígie, tem uma inscrição, ela tem uma identificação. Se você perde uma moeda, e aquela moeda fica enterrada, ela, com certeza, dependendo do material, ela vai adquirir uma crosta, uma ferrugem, que encobre. Mas se você limpar, a efígie vai aparecer, a inscrição vai aparecer, o valor da moeda novamente vai ficar evidente. É isso que o pecado faz na nossa vida. E o projeto de santificação é um projeto de purificação, de limpeza, de remoção dos resíduos da consequência do pecado na nossa vida através da obra de Cristo. Mas para que isto aconteça, isto não é feito por esforço humano, ou seja, o cumprimento de regras, de leis, de princípios. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele se refere a este texto, diz assim: se morrestes com Cristo
para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não prove aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Tais coisas, diz Paulo, com efeito, elas têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, o cumprimento de regras, e o judeu geralmente trouxe isso para o cristianismo, aquele monte de comidas impuras, aquele monte de rituais, que tornava muitas vezes, em muitas circunstâncias nas igrejas, seguir a Cristo algo pesado, difícil. Era uma coletânea sem fim de regras, era uma coletânea infinita de preceitos, não faça isto, não faça aquilo, e assim por diante. Esses princípios com relação à comida, com relação à bebida, com relação a dias, enfim, tudo aquilo, as pessoas faziam isto crendo que isso os tornaria necessariamente melhores e aceitáveis aos olhos de Deus. Ou seja, a santificação para muitas pessoas era um projeto de baixo para cima. Era um projeto pessoal. Você se esforça, você se empenha, você jejua, você guarda isto, você se abstém daquilo, e você cria para você um monte de regras, e você confia que essas regras em si e por si mesmas, elas lhe acrescentarão a santidade necessária. O que o apóstolo está dizendo? Que isto de nada em si mesmo tem valor. Isto de nada de si mesmo produz a santidade. Porque a santidade não é um projeto humano. A santidade não é o resultado dos esforços humanos. A santidade não é o resultado de um empenho em se abster ou fazer isto ou aquilo. Embora isso possa ter algum valor para a sua vida pessoal, para você. Mas o projeto de santidade de Deus não passa pelo cumprimento de regras, pela uma vida legalista, pela estrita observância de alguns princípios. Não é isto que nos torna santos e aceitáveis aos olhos de Deus. Então, se não é isto, o que é? Então nós temos dois aspectos na santificação. O primeiro deles, o primeiro lado da moeda, é que a santificação, embora não seja um projeto de cumprimento de regras, ela exige de nós a mortificação, a crucificação da velha natureza. A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado, todos nós fomos gerados em pecado e trazemos conosco uma natureza velha, corrupta. E essa natureza, ela não se volta para as coisas de Deus. A Bíblia também chama essa velha natureza de carne. Carne significa esta velha natureza corrompida, decaída, depravada, afastada de Deus, que não busca Deus, se opõe a Deus, resiste a Deus e não deseja fazer as coisas de Deus. E nós trazemos isso dentro de nós. A carne nos leva, a carne nos impulsiona para fazer tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Nós sabemos às vezes o que é certo, mas fazemos o que é errado. Isto é carne. Nós sabemos o correto, mas a gente insiste no caminho errado. Isso se chama carne, velha natureza, as velhas inclinações que trazemos conosco. E esta velha natureza, para ela não tem remédio, não tem conserto. Não há nada que possa repará-la, mudá-la, reformá-la, transformá-la. O único destino para a velha natureza chama-se cruz, morte. Ela não tem remédio, não há salvação para a velha natureza, ela precisa morrer. E quando nós aceitamos a Cristo, nós fomos incluídos na morte de Cristo. Você não estava lá, mas quando Cristo morreu e quando você aceita Cristo, você é incluído na morte de Cristo. Você é incluído na cruz de Cristo. E ali começa então o processo da tua morte.
Você é incluído na morte de Jesus e agora então começamos a morrer para as velhas coisas, para a velha natureza. Este é um processo. De direito nós somos aceitos e perdoados, mas agora, no dia a dia, ocorre esse processo de crucificação, de mortificação, de nós não alimentarmos a velha natureza, matá-la por inanição. Você não alimenta a velha natureza para que ela morra, para que ela define, para que ela vá pela inanição, definhando, e ela esteja ali sob controle pelo poder e pela graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz também: não vos amoldeis às paixões que vocês tinham antes na vossa ignorância. Ou seja, os nossos desejos, as nossas inclinações, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de ver as pessoas, a nossa maneira egoísta de querer ser o centro do mundo, e a nossa inclinação de querer fazer só aquilo que nos agrada, só aquilo que nos satisfaz, só aquilo que nos é conveniente, só aquilo que para nós é importante. Esse é o desafio: não vos amoldeis. Quer dizer, não permitam que essas velhas inclinações e pressões e desejos e aspirações da vossa velha natureza molde, formate a vossa vida de tal maneira que vocês vivam de acordo com este antigo procedimento. O apóstolo Pedro, no texto que nós lemos, ele fala o fútil procedimento. Nós às vezes falamos, né? Aquela pessoa é uma pessoa fútil. O que é uma pessoa fútil? Uma pessoa que não tem um projeto de vida consistente. É uma pessoa que não tem um projeto, que não tem um plano, que não tem um sentido, que não tem uma direção. É uma pessoa que vive à mercê da moda, do momento, das circunstâncias, do ambiente, levado por todo o vento, levado pelas circunstâncias. Nós podemos dizer que esta é uma pessoa fútil, uma pessoa vazia. E o apóstolo Pedro está dizendo: ele vos resgatou desse fútil procedimento. E portanto não podemos mais viver nesta maneira um fútil procedimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz este lado negativo, por assim dizer, da santificação, que nós devemos desvestir, despojar. Ou seja, é um processo. Nós abandonamos, nós removemos, nós retiramos. Isto é responsabilidade nossa. Aquilo que atrapalha o nosso crescimento, a nossa vida espiritual. Mas existe o outro lado da moeda, que não é só o não fazer, porque o não fazer é fácil. Não fazer é fácil. Aliás, Jesus disse: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Existe um ditado que as pessoas pensam que está na Bíblia: não faça para os outros aquilo que você não quer que te faça. Muita gente cita este ditado como se fosse bíblico, mas esse ditado não é bíblico. Por que não é bíblico? Porque não fazer para os outros aquilo que não querem que te façam é fácil, é simples, você não faz, é fácil não fazer. Mas o grande desafio da vida cristã não é apenas o que você não faz. Eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não danço, eu não falo palavrão, eu não sou, não sou mal pagador. Essas coisas a gente se orgulha disso. Mas o importante não é o que você não faz, mas também o que você faz. A proposta de Jesus é propositiva. Diz: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Você faz para fazer primeiro. Por isso o apóstolo Paulo diz: agora é preciso então revestir-se do novo.
Não é apenas desvestir-se do velho, mas precisa revestir-se do novo. É preciso colocar algo melhor no lugar daquilo que era ruim. Porque quando você se esvazia, mas não coloca algo novo, melhor, a casa fica vazia. E a Bíblia diz que se a casa está vazia, os espíritos que dela saíram retornam, e o estado atual é pior do que anterior, porque ele traz aquele espírito, outros 7 espíritos, dizendo do grande risco de não apenas concentrar no que eu não faço, mas é preciso o que eu devo fazer agora. O apóstolo Pedro no texto diz: tornai-vos santos no vosso procedimento, diferentes no vosso procedimento. Não é apenas deixando de fazer, mas tornem-se agora, isto é ação. E ele acrescenta: vivendo com temor o tempo da vossa peregrinação. Este é outro lado da moeda, no qual nós abandonamos, mas praticamos, desvestimos, mas revestimos, abandonamos, mas assumimos uma postura, uma conduta, para que a nossa vida não seja apenas caracterizada por o que você não faz, mas por aquilo que você faz. Aliás, eu me lembro aqui uma história de um famoso evangelista. Ele sentou no avião e conversando com uma pessoa, e a pessoa começou a dizer para ele: eu sou uma pessoa, eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não adultero, eu pago minhas contas em dias. E ele enumerava todas as suas qualidades. E ele não resistiu e disse: pois é, eu também tenho lá na minha casa um cachorrinho que não fuma, não bebe, não dança, não joga, não trapaceia, mas nem por isso ele é uma nova criatura. Qual é o desafio que nós devemos enfrentar? O desafio da santificação. Nós temos aqui a questão, a dimensão da graça de Deus. A graça de Deus. Porque esta responsabilidade é uma responsabilidade que só podemos cumprir pela graça de Deus. Você talvez já tenha ouvido esse ditado: querer é poder. Isso está muito presente nos livros de autoajuda. Você quer? Você pode. Você quer? Você consegue. Você realiza despertando o gigante que tem dentro de você. Há um gigante, há um poder extraordinário dentro do ser humano. Tudo que você precisa é remover os obstáculos para que aflore a pessoa extraordinária, vencedora, de sucesso, feliz que há dentro de você. Esta é a mensagem da autoajuda. Essa é a mensagem, por exemplo, da seita Seishonoe. Há um pequeno Deus dentro de você. Você precisa liberá-lo, deixá-lo fluir para que ele cresça e se manifeste. Só que não é assim biblicamente. Querer não é poder. Sabe quem dizia isto? Lá no 5º século, um cidadão chamado Pelágio, ele começou a pregar, e ele começou a dizer que o pecado não afetou o ser humano por inteiro, ele afetou apenas a vontade. Ou seja, se o ser humano educado, estimulado, corrigido, orientado, o ser humano pode tomar decisões e pode mudar a sua vida. O que significa o ser humano, de repente ele diz assim: eu vou deixar de ser um pecador, eu vou ser uma pessoa santa, eu vou ser uma pessoa boa. Pronto, era o suficiente, bastava querer. Você não faz porque você não quer. Se você quisesse, você podia. Era esta síntese do ensino desse cidadão chamado Pelágio. Mas aí levantou-se um outro grande teólogo da igreja, e damos graças a Deus por ele, que ele recuperou o ensino de Paulo e diz: a verdade é o seguinte, o ser humano é nem quero e nem posso. Na verdade, o ser humano não quer. O querer humano não é suficiente, o querer humano não é capaz, o querer humano
não pode mudar a sua vida. O ser humano, ele pode até querer, mas não quer o suficiente, não quer o necessário para que mude a sua vida. Por isso, ele, na verdade, nem quer e nem pode. Ele está totalmente corrompido. O pecado afetou não apenas a vontade, mas afetou a natureza. É como um pássaro com uma asa quebrada. Você já viram um passarinho com a asa quebrada? Ele bate a asa boa, bate e fica rodeando em volta e não sai do lugar. Ele pode até querer ter vislumbres de desejo, momentaneamente deseja, mas não pode. Por quê? Porque existe uma realidade que se chama pecado, que afetou a nossa natureza irremediavelmente, profundamente. E esta realidade, chamada pecado, impede que você queira verdadeiramente e realize o que você quer. Então, como é que podemos fazer isto? Como é que podemos realizar isto? Paulo diz, ele opera em vós o querer e o efetuar. Deus, isso se chama graça de Deus. Isso se chama graça. Você não pode sair do lugar. Você não pode mudar a sua vida. Você não pode alterar o rumo da sua existência. Você não pode acrescentar qualidade à sua vida se Deus pela sua graça não se manifestar, e se Deus pela sua graça não estender a mão, não te ajudar, não te abençoar, não te estimular. E você pode dizer, mas não, se é só a graça, então não tenho mais nada que fazer. Vou esperar a graça. Aí é nossa responsabilidade de permitir que a graça de Deus opere na nossa vida. De deixar que a graça de Deus atue na nossa vida, para que a gente se torne a pessoa para o qual Deus nos criou, para o qual Deus planejou. Este é o projeto de Deus. A graça de Deus operando em nós. Por isso eu quero concluir, irmãos, com este versículo bíblico. O apóstolo Paulo diz, a quem nós pertencemos? De quem nós somos? Ele diz, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você pertence ao Senhor. Você pertence a Ele. Você é dele. E nós temos que viver como tais. Você pertence ao Senhor, a tua vida, o teu corpo, a tua mente, a tua inteligência, os teus dons, os teus talentos, as tuas habilidades, os recursos materiais que Deus tem dado a você. Tudo pertence ao Senhor, e nós precisamos viver de tal maneira que expressemos isto. Isto se chama santidade, santificação. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude neste caminho. Amém.